Agradecemos, Senhor, pelo pão que nos dá vida, das lembranças a mais querida, prova linda do amor que levou Jesus à cruz quando foi por nós partido como sacrifício vivo que nos uniu a ti. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, verso 1. Assim diz a palavra do Senhor. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim, firmes no Senhor, ó amados. Paulo está exortando nesse momento, que quer dizer, ele está animando, encorajando os irmãos em Filipos a permanecerem firmes no Senhor. A exortação, permaneçam assim firmes no Senhor, traz um encorajamento para permanecer firme, persistir, continuar, perseverar. Qualquer que seja a circunstância, a tentação ou ataque dos inimigos. A vida cristã é uma vida que requer perseverança, como um estilo de vida, e não apenas um ensino quando houver necessidade. A palavra grega steko traz a ideia de manter-se de pé. Paulo usou essa mesma palavra em 1 Coríntios capítulo 16, verso 13, encorajando a vigilância, maturidade e fortalecimento. Está escrito: sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Por que este encorajamento? Porque a vida cristã está envolta, está cheia de desafios. Por isso, é necessário perseverar. Mas perseverar no quê? Logo no início da igreja, nos foi concedido orientação sobre perseverar em 4 disciplinas que considero essenciais, porque essas estão no fundamento da nossa fé, em Atos 2, 42, que diz que nós devemos perseverar na doutrina dos apóstolos, ou seja, é necessário ler, é necessário meditar, estudar as Escrituras. Se não fazemos isso, estamos transgredindo uma ordem que foi dada, mas estamos transgredindo a nossa própria fé e deixando de lado a nossa própria salvação. Ele diz também para perseverar na comunhão, ou seja, na participação nas reuniões espirituais que nos incentivam, encorajam e desafiam a mudanças. Nesse aspecto, é importante compreender que comunhão passa a existir quando os interesses do outro passam a ser mais importantes do que os meus. Assim, haverá perseverança na comunhão que envolve cuidado mútuo, um cuidando do outro. É necessário também, ele diz, perseverar no partir do pão, que diz respeito à ceia do Senhor. Eu preciso, como cristão, lembrar do sacrifício de Cristo, pois esse sacrifício me edifica, me encoraja e me consola nas minhas lutas e tribulações.
porque ele, Jesus, venceu a morte e eu, firme nele, posso vencer também. É por isso que Paulo disse aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 11, 26, porque todas as vezes que comerem este pão e beberem do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Todas as vezes está relacionado com a regularidade que devemos participar da ceia. E fazemos isso no domingo ou primeiro dia da semana, conforme instrução em Atos capítulo 20, verso 7, que fala do motivo da reunião em Troade, e nós seguimos aquele exemplo. Sempre que nos reunimos como igreja no primeiro dia da semana, lembramos do sacrifício de Jesus, que é a razão da nossa existência espiritual. Assim, permanecemos firmes no Senhor. Devemos também perseverar, conforme Atos 2:42, na oração, ou seja, em nosso relacionamento com Deus, enquanto não estamos reunidos como igreja ou com a igreja, devemos perseverar em oração. Essas 4 responsabilidades são disciplinas essenciais e, mesmo sendo tão simples, têm sido grandemente ignoradas por muitos cristãos que não leem a Bíblia, a Escritura, durante a semana. Portanto, não ouvem a voz de Deus. Com isso, quando participam da comunhão, é com seus interesses pessoais. E aí, se o pregador falar algo que mexa com esse indivíduo, ele fica com raiva, ao invés de transformar a sua vida. A ceia toma de qualquer jeito, sem o mínimo de preparação, pois o sacrifício de Jesus não tem efeito na vida dessa pessoa e, consequentemente, não tem uma vida de oração, pois quem não valoriza a leitura da Escritura e não ouve a voz de Deus, não está apto para falar com Deus. Se essa é uma realidade sua, é necessário mudar. Aproveite esse momento, pare, peça perdão a Deus e mude o seu estilo de vida, pois não dá para ser cristão apenas aos domingos. Como permanecer? A resposta de Deus, através de Paulo, é deste modo ou assim. Ele diz, assim, permaneçam firmes no Senhor, ou da maneira descrita em Filipenses, nos versos anteriores que já meditamos. Toda esta exortação tem como incentivo o amor sincero do apóstolo, carinhosamente expresso nas palavras: meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês que são minha alegria e coroa. A fraternidade cristã expressa aqui nesse trecho em 5 palavras. Ele diz: meus irmãos. A palavra irmãos, adelphos, quer dizer literalmente do mesmo ventre. Estamos unidos na mesma família e descreve a intimidade entre pessoas que foram unidas por Deus na mesma família, tendo Deus como Pai. Ele também diz amados, agapetos, que expressa uma apreciação sincera. São pessoas cuja presença é agradável de estar. Por isso ele diz: tenho muita saudade de vocês, que revelam as boas lembranças que Paulo tinha dos irmãos em Filipos, e por isso o desejo de vê-los novamente era
intenso. A palavra grega epipotetos traz essa ideia de desejar algo de forma ardente. Por isso ele diz, tenho saudade. Ele também diz, vocês são minha alegria, que mostra a felicidade que Paulo tinha e que trazia essa falta, essa saudade dos irmãos, mas que causava alegria, felicidade quando lembrava deles. Isso é desfrutar de verdadeira comunhão, é se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. E finalmente, o apóstolo diz, vocês são minha coroa, que descreve os filipenses como um prêmio concedido por Deus ao apóstolo, como uma recompensa por seu trabalho. Lindo, não é? Ele disse a mesma coisa em relação aos irmãos em Tessalônica. Em 1 Tessalonicenses 2, 19 e 20 está escrito, pois quem é a nossa esperança ou alegria, ou a coroa em que nos gloriamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não é verdade que são vocês? Sim, vocês são realmente a nossa alegria, a nossa glória e a nossa alegria. Como é triste quando às vezes visitamos alguns lugares por onde trabalhamos e vemos que muitos abandonaram a fé. Ao mesmo tempo, dá muita alegria de ver que muitos continuam andando na verdade. Como diz o apóstolo João na sua segunda carta, no verso 4. Fiquei muito alegre por ter encontrado alguns de seus filhos que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos do Pai. Eu tenho experimentado essa alegria quando visito as congregações do Senhor, por onde já passei ou fui visitar, e vejo que muitos, amados irmãos, continuam andando na verdade. Paulo se entristece por causa dos que se colocam como inimigos da cruz de Cristo, mas se alegra com os amigos que permanecem firmes no Senhor, isto é, seguindo a verdade, seguindo Jesus, a vontade e a orientação do Senhor. Esses são os que andam na verdade e de acordo com a verdade. E quanto mais conhecem essa verdade, são libertos e vivem como verdadeiros discípulos de Jesus. São pessoas amadas, cuja presença é agradável de estar e cujo propósito é honrar o seu Senhor, nosso amado Jesus. Como tem sido seu desenvolvimento no Senhor? Pense nisso. Que Deus te abençoe e te guarde. Agradecemos, Senhor, pelo cálice da aliança que fortalece a confiança no teu puro e eterno amor, que levou Jesus à cruz para que a nós fosse dado pelo sangue derramado o perfeito acesso a ti, Senhor.